Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olá, crianças! Como é bom começar mais uma aula. E a aula de hoje é muito especial. Vocês estão ouvindo esse som? Conseguem? Que som será esse, crianças? E aí, a gente consegue perceber os ambientes através dos sons. E hoje nós vamos falar sobre eu e os lugares. No capítulo 6 do módulo 3, nas páginas 212 e 213. Isso mesmo. O som que vocês acabaram de ouvir quer nos dizer que estamos ou queremos estar nesse lugar maravilhoso, nessa paisagem. Nossa, eu amo praia. Como não amar, não é mesmo? Isso aí. Qual é o lugar que essa criança está fotografando? Ela está fazendo um selfie, não é? Isso. Ela está em uma praia. Isso mesmo. E quais são os elementos que ela pode fotografar neste lugar? Vamos observar? Vamos sim. Cada lugar é de um jeito. Alguns têm muitas árvores, lavouras. Outros têm várias casas e prédios. Os elementos que existem nos lugares os tornam diferentes uns dos outros. Você já observou os elementos que existem nos lugares que frequenta em seu dia a dia? Nós vamos observar aqui uma praia. E quais são os elementos que podemos observar que caracterizam uma praia? Podemos observar aí o mar, pois é. A areia. Tia, também podemos observar o período do dia. Sim. Afinal de contas, nessa imagem podemos observar que todo esse ambiente está sendo iluminado pelos raios de sol. Isso. Também a presença de banhistas. Isso. De guarda-sóis, não é? Isso, então essa atividade de ir à praia, banhar-se, ela é realizada durante o dia. Algumas pessoas até fazem caminhadas ao entardecer. Isso mas tomar mesmo. sol, banhar-se é durante o dia. Podemos observar também alguns elementos que existem, por exemplo, em uma praça. Quais são os elementos que caracterizam uma praça? Uma praça é um lugar onde as pessoas podem conviver, as crianças podem brincar e são espaços em meio às cidades. Pois é, as cidades são paisagens construídas, as pessoas construíram as casas e aí aquele espaço ao ar livre para brincar que as crianças tinham antigamente já não tem mais. Então eles tiveram essa ideia, não é? E planejaram as praças, que são esse ambiente onde também tem as árvores que deixam o ambiente mais fresco e as pessoas ali têm um momento de socialização para conviver, para as crianças brincarem, enfim, para realizar algumas atividades que somente na praça são possíveis. Então, além das árvores, os elementos que podemos perceber são os bancos. São muito importantes, não é, tia? Isso, e tem alguns brinquedinhos, playgrounds, para as crianças se divertirem. Esses são os elementos de uma praça. Nós também podemos observar elementos existentes em uma biblioteca.
Quais são os elementos que observamos em uma biblioteca? Nossa, na biblioteca encontramos muitos livros. Isso Um conjunto mesmo. imenso de livros. E eles também ficam enfileirados, não é verdade? Isso, eles têm Em uma organização, né, tia? prateleiras. Isso mesmo. Além de cadeiras, mesas e outros elementos que ajudam as crianças a saírem do mundo real para visitarem o mundo da imaginação através Isso. das leituras. Observamos aí até nessa mobília que tem algumas mesinhas infantis. Então aí foi planejado para que as crianças tivessem um local para ler também. Assim Porque como os adultos. Isso, se a gente olhar lá no fundo da imagem, a gente consegue perceber as cadeiras, a mobília para adultos. Mas o lugar, o espaço para as crianças também foi planejado. Então os lugares, eles são diferentes. Vamos observar aí na página 214. Os lugares apresentados a seguir são diferentes uns dos outros, por causa dos elementos que existem neles. Vamos observar alguns deles? Primeiro, temos uma praia. Isso mesmo. Já vimos que os elementos que caracterizam uma praia são areias, o mar, banhistas, guarda-sóis, as barraquinhas onde ficamos, algumas árvores também. Isso. E apesar desse ambiente ser natural, não é, tia? Observamos aí ao fundo que temos algumas construções próximas à praia. Os prédios, algumas moradias. Isso. Vamos observar a segunda imagem. Quais são os elementos que caracterizam essa imagem, tia Jéssica? E nós temos algumas prateleiras no supermercado, algumas seções, não é? Onde há um comércio de alimentos, onde as pessoas vão e ali podem comprar os alimentos de necessidade e também alguns itens de Higiene lembram, tia? pessoal, de limpeza. limpeza da casa. Tem até supermercados que vendem eletrodomésticos. Isso. Como geladeira, televisão, micro-ondas. Pois é um ambiente rico de elementos, não é? Isso Tem mesmo. muitos elementos. E aí nesse ambiente eles usam muitas estratégias para que as pessoas queiram comprar ali. Sim. As cores, a maneira com que eles arrumam os alimentos, chamam nossa atenção. Os doces sempre próximos ali aos caixas. Nossa, porque as crianças tem que ser forte. passam e desejam. É uma forma de estratégia para vendas. Pois é. A próxima imagem é maravilhosa. Amei, tia. Vamos entrar aí nessa imagem? Nós temos aí um clube. Isso mesmo, um clube de diversão, um clube aquático. Nossa. E quais são os elementos que caracterizam um clube aquático? Já falamos. Água, banhistas. O que mais? É uma piscina aí, não é verdade? Uma super piscina, né? Isso mesmo. Tem também esse brinquedinho aí que serve para escorregar e chegar até a água. Isso é o tobogã, né, tia? Tobogã, é chamado de tobogã. Essas são as características, os elementos presentes em um Nesse clube ambiente. aquático. Isso. E o próximo elemento, a próxima paisagem para a gente observar os elementos. É muito legal. É um parquinho aí, não é, tia? Isso. Um brinquedo bem diferente. Parque de diversões. Pois é. Aí também tem um brinquedo muito interessante. Tem algo ali no estilo, num tubo, como se fosse um tobogã. Sim. Não é isso? Uma escorrega, né? Escorregador, uma escadinha. Isso, são os castelinhos que as crianças podem subir as escadas, fazer
alguns percursos aí, né, para chegar até o topo do castelo, se divertir de várias formas. Sim. Nós estamos vendo brinquedos. Lembrando, tia, que esses brinquedos eles têm indicação de idade, não é? Sim. Não é qualquer criança que pode brincar. Tem uma faixa etária, então eles precisam ali estar de acordo com a faixa etária da criança. É verdade. Inclusive, tia, nesses espaços que nós temos nos shoppings, né, com brinquedos, onde as crianças vão brincar, aqueles espaços planejados para isso, também cada brinquedo tem a sua faixa etária, não é E mesmo? as crianças precisam estar acompanhadas de adultos. Sempre. Os adultos são responsáveis e sabem se a criança pode ou não pode frequentar aquele espaço ou aquele brinquedo. Isso, agora que vocês observaram todos os elementos dessas paisagens, assinale com um X os lugares retratados nas fotografias que são semelhantes aos que você costuma frequentar. Isso mesmo. Se vocês não costumam frequentar, vocês também podem descrever um ou mais lugares que geralmente frequentam, que obtêm elementos diferentes desses que nós acabamos de visualizar. Vamos passar para... Pois é, então, tia, eles podem até conversar, não é, com a mamãe, relembrar algum momento, relembrar alguma viagem, um passeio que eles fizeram para algum lugar parecido com esse. Isso mesmo. E agora, e também lembrando que nós vamos conversar lá na videoconferência. Sim. Vamos agora passar a página. para a página 215. Aí vamos observar o seguinte: os elementos dos lugares. Os lugares apresentam elementos que os caracterizam. Quais são os elementos que caracterizam uma praia? Por exemplo, uma praia não seria reconhecida sem a presença da água e da areia. Ah, com certeza não. Vamos observar outros exemplos. Aí na imagem da letra A. Nossa, aí temos alguns banquinhos. Isso aí já é uma boa dica. A gente já consegue perceber que aí é um local onde as pessoas vão conviver, socializar, conversar. Me parece ser um calçadão, não é, tia? Ou uma praça? É uma praça. Aí é uma praça. Nessa fotografia, além do banco, também há árvores que arborizam esse ambiente, que ajudam as pessoas a terem bons ar para respirar. Na imagem B, nós observamos algumas prateleiras e livros. Nossa, eu amo! Você também, né, tia? Gosto muito. Pois é. Esses elementos já nos indicam muito. Será que aí seria um supermercado? O que você acha? Não tô vendo sacos de arroz, de feijão, Não. nem balas, guloseimas, nem refrigerantes. Nossa, tia, você foi profunda. Refrigerante, guloseimas, balas. Por que será? É a fome. Sabendo que eu não posso refrigerante, mas a gente não deixa de pensar. Então, nós estamos observando aí uma biblioteca. Isso. A imagem A, uma praça. E na imagem B, uma biblioteca. Os elementos da paisagem da fotografia A são característicos de qual lugar? E os da fotografia B? Ah, ficou fácil, né? Isso mesmo, a gente já conversou. Agora desenhe um lugar que pode ser caracterizado pelos elementos abaixo. Vamos observar esses elementos com atenção, certo? Qual é o primeiro elemento, tia Jéssica? Casa. Tem que ter uma casa nessa imagem. Vocês vão desenhar uma casa. O próximo? Lavoura. Lavoura. É, lavoura, tia, uma plantação, uma pequena plantação. Ah, nós vimos uma imagem de uma lavoura lá no início da nossa aula. Entendi. Plantações que servem para a alimentação de quem vive nessa casa. Qual é o próximo elemento?
Criação de animais. Já estou visualizando essa imagem, viu? Eu não amo é na esse lugar. cidade. Eu acho que não é na cidade. E tem mais um elemento. Qual é? Estrada de terra. Eita, agora fechou tudo. Estrada de terra, casa, lavoura, criação de animais. Estamos falando do campo? Do campo, da zona rural. Eu amo. Ai, que coisa boa. Criação de animais. Lá eles criam vaca para Galinha, extrair né, o leite, a galinha, que pegam os ovos, também a carne. O que mais? Pois é, Porco. geralmente quem vive no campo, né, tia? Tira todo o seu sustento ali do seu terreno. Então eles plantam, eles criam animais de pequeno porte. Vaca, como você disse, galinhas, algumas aves, né? Porco. E porcos, né, tia? Também. Isso mesmo. Eu coloquei uma imagem. Vamos ver como ficou a minha? Eu quero ver. Ai, que lugar lindo. Olha, a gente percebe que o ar aí é mais muito puro, é muito bom. Não tem poluição, não tem as fumaças das chaminés, dos ônibus, dos carros, aquela fumacinha. Quem aí em casa já teve a oportunidade de estar em um local como esse? Gente, quando chove, não é, tia? Sobe aquele cheirinho de terra molhada. Ai, que delícia. Lembrei até de uma música que eu cantava também. Muito. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Que delícia! Então, aí é um ambiente rural. Pode ser uma chácara, um sítio ou até mesmo uma fazenda. Nós temos mais atividades, vamos lá? O lugar onde você vive. Leia o que Rodrigo conta sobre o lugar onde mora. O lugar onde eu moro tem ruas largas com muitas árvores. Na rua do meu prédio tem uma padaria, uma praça e uma escola. Gosto muito de viver aqui. Ele já deu todas as dicas. Sim, então vocês devem pintar os elementos que existem nos arredores do lugar onde você mora. O lugar onde você mora, não é o lugar onde Rodrigo mora, certo? Isso. Será que aí próximo de você, da sua moradia, existem árvores? Se existir, vai pintar. Prédios? Na minha tem. Casa? Na minha também tem casas. Plantação? Não, na minha não tem plantação. Praia? Não, tá distante. Próximo da minha casa tem praia. Tia. Próximo da sua casa tem praia. Porque eu moro bem longe. Criação de animais. Tem criação de animais lá. Ponte. Tem ponte. Rio. Tem rio. Se tem ponte, tem rio. O rio está sob a ponte e a ponte passa sobre o rio. Vamos lá. Placa e faixa de segurança. Tem também. Pois é. Conte para os colegas como é o lugar onde você mora. Não se esqueça de falar dos elementos que caracterizam esse lugar. Isso nós faremos lá no nosso encontro online. Temos mais uma questão. Atividades lá na página 217. Contorne o nome dos elementos que não existem no lugar onde você vive. Não existe. Então vocês vão ler essas palavrinhas. E a Jéssica, eu vou deixar para eles lerem. Sim, vamos sim. ler. Eles vão ler essas palavrinhas. Papai e mamãe vão incentivar seus filhos a lerem. Não leiam por eles, certo? Vai devagarzinho que vocês já conseguem. Vão ler e vão contornar cada elemento que não existe no lugar onde você vive. Não existe, certo? Segunda questão, vai assinalar com um X
A fotografia que apresenta mais elementos semelhantes ao lugar onde você mora. Nós temos algumas informações na primeira imagem. Na primeira imagem, paisagem da área rural do município de São Paulo. Na segunda imagem, paisagem da cidade de Brasília, Distrito Federal. Bem movimentado. Bem movimentado, né, tia? A Na próxima terceira. paisagem. Nossa, paisagem da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Praia. É uma praia bem movimentada, muitos banhistas e tem muitos prédios. Sim. Já a próxima praia. Paisagem da cidade de Penedo, Alagoas. Essa cidade eu conheço. Eu ainda não conheço, mas vou lá no final do ano. A família do meu sobrinho mora lá e eu vou visitá-los. É um lugar muito aconchegante, tia. É uma cidadezinha linda. Isso, histórica. Isso. Depois, na videoconferência, vamos conversar sobre as semelhanças do lugar escolhido com o lugar onde você vive, certo, crianças? Então, meus amores, vamos ficando por aqui. Leiam com capricho, leiam com atenção, principalmente. Quem fez o sussurrofone, utilize o sussurrofone para a leitura. Vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Nós vamos ficar agora com a nossa agendinha. Espero que vocês já percebam todos os elementos que formam uma paisagem. Ficamos por aqui. Um beijinho no seu coração. Beijinho. Até a agenda. E atenção, meus amores, chegou o momento da nossa agendinha. Lá no módulo 3, das páginas 212 a 217. Vocês vão acompanhar, ler e responder. Ficamos por aqui.